vocês não sabem de nada. É pesado. Tem algo muito mais perverso por aí. Porque a gente tem informações que envolvem nessa crise toda até questões de ordem sexual. Pesada. Todo ditador, toda pessoa possessiva, manipuladora, toda pessoa que tem esse perfil, né, como a gente está vendo aí, narcisista, que claramente é o do pastor Paulo Júnior, e agora não tem mais o que negar, ele mesmo confirma. Quando você tira dessa pessoa o poder sobre outros, o que sobra? Sobra isso aí, ó. Um homem que fica melancólico, fica depressivo, sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada, as energias do corpo vão embora. Porque na cabeça desse tipo de pessoa, ele só existe para dominar outras pessoas. Ele só existe para exercer poder sobre outras pessoas. Quando você tira dele a autoridade, a autonomia, o poder, é isso que sobra. É exatamente isso que sobra. Eu vou fazer até uma analogia aqui, não tem absolutamente nada a ver, mas só para vocês entenderem. Vocês viram aquela série The Walking Dead? Já viram aquela série The Walking Dead? Tem um personagem, eu acho que na 7ª ou 8ª temporada, que ele usa um bastão de beisebol. Ele é o cara que, né, passa 3 ou 4 temporadas maltratando todo mundo. É realmente um grande ditador. Né, o cara que não presta pra nada, é o cara do mal mesmo, literalmente, assim, que impõe medo através da tortura e tudo mais. Quando você tira dele, os caras conseguem tirar dele o poder, e ao invés de tirar a vida dele, só tiram dele o poder e deixam ele preso, o homem se acaba. O homem se acaba, porque ele não tem mais como exercer poder sobre outra pessoa, ele vira um ser humano comum. E aí é isso que está acontecendo com o pastor Paulo Júnior. Mas calma, porque a conta ainda não está fechando. Vamos devagar. Toda soberba, segundo Salomão, que a soberba precede a queda, a ruína. Toda vez que o cidadão se acha melhor do que todo mundo, maior do que todo mundo, mais sábio, mais entendido e mais santo, pode esperar. Pode pegar um suco de laranja e sentar, porque a queda vem. Infelizmente. E não é com alegria não, que a gente obviamente foi muito abençoado ouvindo as pregações do pastor Paulo Júnior. Concordei demais com muita coisa do que ele falou, muita coisa, talvez 90% do que ele falava eu sempre concordei. Agora, uma coisa é a gente assistir pela internet, lembre disso. Uma coisa é você ver no YouTube, é você assistir live, é você ver entrevistas. Outra coisa é você se submeter àquela pessoa. Sabe aquele pastor famoso, aquele artista, aquela pessoa extraordinária que você costuma gostar bastante? Então, às vezes é bom ficar só assim, ele lá e você aqui, porque do momento em que você se submete a essa pessoa, aí você vai ver se ele é realmente aquela figura que você imagina que seja, né, acompanhando bem à distância. Então, parece-me que nós estávamos redondamente enganados em relação ao caráter do pastor Paulo Júnior, mas como eu disse, é só o começo. A gente vai entrar na questão sexual, isso vai ser ainda muito mais, com certeza, decepcionante. Deixa o teu like aqui embaixo, ajuda esse canal a chegar mais longe, nesse vídeo a chegar mais longe, e comenta o que você pensa disso. O pastor Paulo Júnior veio a público confessando um pecado que ele já confessou para a sua igreja, mas a igreja não perdoou esse pecado. O que ele fez de tão grave a ponto da igreja expulsá-lo e não perdoá-lo, não aceitá-lo dentro da igreja? O que esse pastor fez? Nós vamos saber disso agora, porque apareceu uma suposta vítima ou vítima. Eu digo suposta porque eu não assisti o vídeo ainda e nós vamos assistir juntos, tá bom? Mas eu quero dar aqui a minha opinião sobre igrejas que não perdoam as pessoas que pecam, igrejas que expulsam as pessoas. Bom, nós que conhecemos a Jesus, sabemos que Jesus ele sempre foi contra o pecado. Nós sabemos que Jesus nunca apoiou o pecado, mas Jesus nunca expulsou pecadores. Vamos lá. Existe um pecado pior do que o pecado de Judas? Judas, a Bíblia diz, o próprio Jesus, né, no Novo Testamento fala que Judas era ladrão. Ele roubava o dinheiro das ofertas. E Judas foi aquele que traiu a Jesus por dinheiro. Então Judas tinha um problema muito sério aí com traição, com dinheiro, com roubo.
e ele participou da Santa Ceia junto com Jesus. Você conhece algum lugar que diz que Jesus expulsou Judas da igreja? Não. Nós sabemos que Judas estava ali com Jesus, ao lado de Jesus. Então Jesus nunca ensinou que nós devemos expulsar as pessoas ou excluirmos as pessoas dos cultos e dos momentos de adoração a Deus. Judas esteve com Jesus até o dia da traição. Então, será que existe algum pecado que Jesus nos ensina a excluirmos essa pessoa que cometeu tal pecado? Eu nunca vi na Bíblia, você já viu? Mas nós estamos vivendo numa geração onde o que reina é a hipocrisia. É um querendo ser mais santo que o outro, um querendo ser mais certo do que o outro. Que nós vemos na internet, o que dá mais engajamento é você atacar pedra nas pessoas. Quando alguém taca pedra, seja em quem for, essa pessoa cresce muito aqui na internet. Quando as pessoas mostram o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, que é o arrependimento, o perdão de pecados. Sim, a gente mostra, quando a gente mostra o que é certo e o que é errado, mas nós amamos, então isso não dá engajamento, porque Jesus nunca deu engajamento. A religião sempre condenou a Jesus. Então, o que o pastor Paulo Júnior, será que o que ele fez realmente foi pior do que o que Judas fez? Nós sabemos que ele veio a público e ele confessou o seu pecado. E pelo que eu vejo, essa confissão do pecado dele tem muito a ver com essa vítima aí que vai falar sobre isso, né? Eu não assisti o vídeo completo, assisti só um trecho, nós vamos assistir, mas eu quero saber a sua opinião. Se você fosse pastor de uma igreja e alguém confessasse um pecado, seja qual for um pecado, se mostrasse arrependido, você expulsaria essa pessoa da igreja? Porque assim, pelo que eu entendo, tudo bem, você tirar a pessoa do ministério, a pessoa é pastor e aí ela não deve mais exercer o ministério, eu até concordo com isso, né? Apesar de, nós sabemos que quando Davi pecou, e o caso de Davi foi muito sério, você sabe disso, Davi continuou sendo rei, ele não foi tirado do reinado, mas tudo bem, quer tirar do ministério, eu concordo, mas aí a pessoa ser obrigada a ir para outra igreja, você pode dizer assim, mas ele não foi obrigado a ir para outra igreja, talvez ele poderia continuar, mas por que tem que ir para outra igreja? Né? Por que não pode ficar na mesma igreja? Por que não pode ser restaurado? Por que não pode haver cura, perdão? Outro tema que eu quero abordar aqui é a questão do julgamento. Quando Jesus diz para não julgarmos as pessoas, ele não está falando que é pecado julgar, mas ele está deixando bem claro, se você julgar, você vai ser julgado. E pelo que nós sabemos do pastor Paulo Júnior, ele sempre julgou muito as pessoas, não é verdade? Ele sempre foi contra várias igrejas, sempre deixou muito claro o que era certo, o que é errado, apontou pessoas, então hoje ele está vivendo exatamente o que ele fez. Então é muito importante você saber exatamente o que você faz, vão fazer com você. Você gosta de apontar o pecado das pessoas, apontar o erro das pessoas, então vão fazer o mesmo com você. Preste atenção, todos os pastores que aparecem na internet condenando todo mundo, pregando contra o pecado, eles caem. Eles caem, a maioria. Não tem um que não julga que não é julgado. Você conhece alguém que aparece aqui no YouTube descendo a lenha, descendo o sarrafo em todo mundo que também não fazem o mesmo com ele? Então foi isso que Jesus falou. Então não é pecado julgar. Só que quando você julga, né? Julgar é o quê? Dizer o que é certo, o que é errado, apontar e ser incisivo no erro dos outros, você vai viver a mesma coisa. Bom, vamos lá assistir o vídeo sobre a vítima. Esse vídeo é do canal Fuxico Gospel, eu já quero dar os créditos aqui. E logo depois eu venho com as minhas considerações finais. A conta não fecha. Essa foi a frase que eu usei para encerrar o vídeo que eu acabei de gravar a respeito do pronunciamento do pastor Paulo Júnior. Esse vídeo está na descrição desse vídeo aqui. Depois você pode ver, se você não viu ainda, o comunicado onde ele relata, né, os abusos emocionais que ele causava na sua igreja, pede perdão, diz que pecou, diz que errou, diz que foi afastado pelo conselho da igreja,
mas que vai sair da igreja e não vai seguir mais lá. Enfim, e eu terminei o vídeo dizendo: essa conta não fecha. Tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho. Cadê a esposa dele? Cadê a esposa do pastor Paulo Júnior, que ninguém vê, ninguém viu? Pois é. Minutos depois de eu publicar o vídeo em que eu comentava sobre o comunicado dele, a primeira vítima da igreja do Calvário, a Aliança do Calvário, que foi pastoreada por ele, se manifestou e contou um pouco mais sobre os detalhes de como era essa liderança abusiva do pastor Paulo Júnior. E a gente vai assistir agora. É importante que você que viu o vídeo anterior, que comentou dizendo que homem maravilhoso, que liderança fantástica, que exemplo lindo, é importante que você assista para você ver o que vai dizer alguém que conviveu, alguém que foi vítima, sobrevivente da Igreja Aliança do Calvário, sob a liderança do pastor Paulo Júnior. Vamos acompanhar? Boa tarde, meu nome é Jonathan. Eu tô aqui para falar sobre o pronunciamento do pastor Paulo. Eu fui discípulo dele por 13 anos, discípulo próximo dele. E eu queria começar esse vídeo de trás para frente. Todos que me conhecem sabem quão eu era próximo do pastor Paulo, muito próximo. E eu saí em 2020 da Aliança do Calvário, e desde aquele momento eu sempre fiquei calado em respeito à palavra de Deus, porque eu entendi que repousava sobre a igreja e a vida do pastor uma áurea, como a Bíblia fala, né? A questão de não tocar no ungido de Deus. E só que eu quero fazer isso com muito temor agora que eu vou falar para vocês. Muito temor, porque meu objetivo aqui não é ofender, atacar ninguém. Mas vendo esse vídeo do pastor Paulo a respeito da sua queda, eu não posso ficar calado. Eu não consigo ficar calado mais. Não só por causa do vídeo, mas por causa dos comentários que eu tenho acompanhado. Eu não sei se essa foi a intenção do pastor Paulo. Pode ser que sim. Mas os comentários estão me assustando. O homem está dizendo que assim, eu pequei, eu fiz errado. E aí os comentários estão atacando a Aliança do Calvário. Mas vamos lá, vamos começar a partir de trás para frente, do fim, né, pro começo. Esse vídeo para mim deixou muito claro uma coisa. Quando a gente pega a história de Lázaro, o que ele fez quando ele teve um encontro com Cristo? O que Lázaro fez? Primeira coisa, ele desceu ali daquela árvore e restituiu tudo. Ele foi em cada pessoa pedir perdão e restituir financeiramente tudo que ele tinha feito. Primeira pergunta que eu quero deixar: o pastor Paulo fez isso com você, irmão da Aliança do Calvário? Porque comigo ele não fez. Eu mandei mensagem para ele, sim. Eu entendo a situação difícil que ele está vivendo, esse processo, que eu acredito que durante todo esse processo o que eu quero é sim o arrependimento dele. Ele sabe disso. Eu acredito que ele não tem dúvida o quanto eu o amo em Cristo. Só que eu não posso deixar de falar. Ele não fez, ele inverteu a ordem. Pastor Paulo, o senhor inverteu a ordem. E por que eu estou falando em vídeo? Porque o senhor fez isso em vídeo. O senhor fez isso em vídeo. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar conosco, pedir perdão para as pessoas que o senhor ofendeu durante muitos anos, as pessoas estão pensando que o senhor fazia isso porque o senhor é homem de Deus demais. O senhor está entendendo os comentários que está tendo, pastor? Olha que absurdo, as pessoas estão acusando o pastor Cunha, acusando a igreja. Por quê? Não, a culpa é delas. E o senhor está saindo por cima. Não sei se essa é a sua intenção, espero que não seja. Que se realmente houver um arrependimento da sua parte, o senhor não pode deixar crescer isso no coração de ninguém, dos seus telespectadores, das pessoas que te seguem. Está errado. Pastor, o senhor pecou contra pessoas. O senhor lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. O que eu tinha que fazer? Qual que era a cartilha que eu tinha que seguir? Eu tinha que entrar na sala do pastor Danilo,
sentar numa cadeira e todos os jovens, Natanael, Danilo, todas as pessoas ali, jovens, tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca e eu tinha que pedir perdão. Era assim que eu tinha que fazer, na frente de todos, para a igreja. O Senhor falou que eu deveria me arrepender publicamente diante da igreja, porque essa é a questão bíblica, mesmo eu não tendo feito nada. Então, porque é isso que a gente espera, entende? Então não é maldade esse vídeo, é que o Senhor postou esse vídeo, então eu quero postar também, te chamando a um verdadeiro arrependimento, porque esse vídeo para mim, pastor, foi mais uma manipulação, eu acredito. Foi muito manipulação. Eu vou excluir os comentários desse vídeo porque eu não tenho barriga pra... Eu não quero ser famoso, não quero. É só pra... Realmente, eu não aguento mais ouvir esses comentários. As pessoas não estão entendendo a gravidade das coisas que aconteceu. E o Senhor não deixou isso claro. Quantas pessoas o Senhor passou por cima, pastor? O Senhor passou como um rolo compressor na vida de milhões de pessoas. Milhões, um exagero, mas centenas e milhares de pessoas. Durante anos, ofendeu pessoas, humilhou pessoas. De uma forma que as pessoas que estão nos ouvindo não vão nunca entender. Nunca vai entender o que aconteceu dentro da aliança do Calvário, através da sua governança. Esse vídeo, eu pretendo até excluir daqui uma semana, 2 semanas, porque eu não quero que fique essa história para sempre. Eu não quero que fique marcado isso para sempre na sua vida e na minha vida. Eu não quero isso. Mas é um vídeo de alerta de alguém que passou anos na sua vida e que, sabe, quer te ajudar também. Mas se o Senhor não veio publicar pessoalmente, eu também estou vindo aqui publicamente como o Senhor foi. Não achei que foi puro, não achei que foi santo a sua maneira que o Senhor fez. O Senhor não conversou com ninguém, pastor. Ninguém. Eu tenho certeza, e olha que eu tenho contato com muitas pessoas, ninguém teve o prazer de ouvir algo que vai libertar elas. Me perdoa, amado. Me perdoa, meu filho. Eu pequei contra você. Pequei. Entende? Aí as pessoas vão dizer, mas não precisa. Esses homens fracos, Nutelas. Meu filho, vem cá. Você que tá falando isso. Que a gente é Nutella, né? Que a gente foi Nutella. Escuta aqui. Se você passasse um ano passando o que muitas pessoas da igreja passou, eu quero ver se você ia chamar de Nutella. É uma falta de respeito de vocês chamarem a igreja de Nutella. Vocês não têm honra. Vocês não têm honra. É uma vergonha de vocês. Vocês não sabem de nada. Vem cá. Acho que vocês não estão entendendo. Vocês não sabem de nada do que aconteceu, do que está acontecendo. Vocês não sabem de nada. E infelizmente, eu não sei se essa foi a intenção do pastor, mas esse vídeo foi horrível. Olha só, o pastor Paulo estava com 626 mil inscritos antes desse vídeo. Aumentou, foi para 630. Até agora, 629, 630. 3 pessoas em menos de 30 minutos. E as pessoas falando, estamos do seu lado, você foi humilhado. Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô. O brasileiro é uma questão que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Vocês não sabem de nada. E talvez se Deus fazer eu postar algumas coisas, falar algumas coisas a mais do que eu estou falando, se Deus me tocar a fazer isso, que eu tenho muita coisa, muita prova, talvez nem assim vocês vão entender. É uma falta de respeito, gente. Vocês chamarem nós, pelo menos eu que fui da Aliança do Calvário há 13 anos, mas as pessoas que estão lá ainda de Nutella, povo de Deus, povo adquirido de Deus, igreja santa e pura, que está lá ouvindo coisas horríveis de vocês. E pastor Paulo, você vai deixar
Esse é o vídeo que realmente o senhor vai deixar? Essa é a desculpa? Escuta aqui. O senhor lembra quando o senhor chegava no culto de domingo e pedia perdão de forma genérica, chorando? Ah, me perdoa porque eu sou assim, porque eu quero levar vocês para o céu. Então não importa o que faça, eu vou pegar no cabelo de vocês e levar, porque o que eu quero levar para o céu. Pastor, isso não cola mais. Isso não cola. Se o senhor quisesse levar a gente para o céu, o senhor trataria nós como Cristo trataria. Essa é a questão. Jonathan, você é ingrato. O que você recebeu do pastor? Você deve ter recebido muita coisa. Nossa, e que ingratidão que é essa que você está postando? Escuta, vocês não entendem que tudo isso que gira na minha vida, tudo que eu recebi, deixei de receber, é para a glória de Deus. Sempre foi para a glória de Deus. Sempre foi. Deus usou sim o pastor Paulo muito. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas através da pregação. Mas enquanto vocês mudarem, enquanto vocês não entenderem que o pastor Paulo é um vaso e a excelência não é o vaso, a excelência é o que está dentro do vaso, enquanto vocês não entenderem isso, vocês sempre vão ser enganados, não apenas por igrejas, mas enganados por qualquer pessoa. A excelência está dentro do vaso. O vaso não presta, o vaso é pecador. É isso, nós somos assim. Vocês têm que entender que um pastor, ele tem que ser um pastor sem ovelhas. Um pastor verdadeiro, ele não tem ovelhas, porque a ovelha não é dele, a ovelha é de Cristo. Tudo que gira em torno da igreja, tudo que gira em torno dos benefícios que Deus dá, é porque ele é o pastor. Cristo é o pastor. O pastor Paulo, infelizmente, pensou que ele não era apenas o nosso pastor, mas ele achou que nós éramos propriedade dele. Durante anos, sim, fomos muito humilhados, muito. E vocês nunca vão compreender isso. E o pastor Paulo aparentemente não estava entendendo isso, porque esse vídeo que vocês viram que ele postou reflete novamente uma tentativa de manipulação. Não sei, porque não faz sentido. Ele não contou realmente. Primeiro que ele inverteu a ordem, como eu disse. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ele chegou num público, vocês que estão distantes, que não passou nada do que a gente está passando, e ainda agora a gente tem que ouvir coisas piores ainda. Piores não, mas ouvir coisas semelhantes ao que ele falava. Sabe? Gente, se vocês estão entendendo, passa esse vídeo pra frente. Eu vou postar mais coisas com provas. Eu vou. O pastor Paulo, ele não tá se arrependendo. Talvez está num processo. Começou. Não sei, não quero julgar. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não se arrependeu. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ninguém. Infelizmente, ele não se arrependeu. Infelizmente. É o que eu penso. É o que eu acho. Eu tenho muita coisa pra falar. Vídeo de 12 minutos. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não quero... Mas sabe quando eu não quero falar as coisas? Mas eu sinto que nesse momento é o momento de falar algumas coisas só. Enfim, fique com Deus e vê se vocês convertem. Para de xingar os outros, para de xingar os irmãos da Aliança do Calvário. Vocês não têm a ideia do que vocês estão fazendo. O pecado de vocês é grave. Chamar eles de Nutella. Vocês não sabem de nada. Ah, mas é Deus que é o nosso justo juiz, né? Só Ele mesmo. A justiça vem de Deus. Esse tipo de situação não é de se admirar dentro de uma igreja cheia de pessoas extremamente rígidas e julgadoras, né? É que agora chegou o momento deles serem julgados. Mas todo mundo sabe, todo mundo conhece
que esse é o segmento dessa igreja, né? Aliança do Calvário, Paulo Júnior, um segmento mais duro. Eu não tô aqui para julgar, eu evito muito julgar, porque eu não quero ser julgado, mas a gente acaba julgando, né? Mas não é de se admirar, é normal, né? É o tipo de igreja que o povo gosta, porque na realidade, o que eu percebo, eu sou terapeuta também, além de pastor, é que existem pessoas que gostam de apanhar, existem pessoas que gostam de ser maltratadas, né? E nessas igrejas que prega muito contra o pecado de uma maneira agressiva, porque você pode pregar contra o pecado sem ser agressivo, sem ser ofendendo as pessoas, você não precisa ofender, maltratar, diminuir as pessoas para falar que ela está errada, né? Mas existe o perfil de pessoas, né, de pastores que agridem, que diminuem, e existe o perfil de pessoas que gostam mesmo que inconsciente, elas gostam de ser agredidas, elas gostam de ser diminuídas, mas que Deus tenha misericórdia de todas essas pessoas.